Bora lá para a próxima. A próxima questão aí do Enem 2016, eu tenho 2 textos, isso também é muito comum em questões de Enem. Pede para você fazer uma comparação entre esses textos e às vezes eles trazem ideias opostas e às vezes eles trazem ideias que estão em sintonia. Vamos ver qual é o caso. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então esses 2 textos, eles meio que estão tratando da denominação a qual esses povos eram chamados. Tem aí o negro da terra, que fazia uma associação ao escravizado, né? E índio, que a gente já estudou, que é um termo que desconsidera totalmente a diversidade desses povos. Então os 2 textos estão em sintonia, eles estão falando de temas próximos. Vamos ver o que a questão pede. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Não, a questão não está tratando sobre território. A questão, os textos estão tratando sobre a forma com que esses indígenas eram chamados. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Ora, o europeu, ele chamava os indígenas porque chamavam os indígenas de índios porque eles percebiam que a ancestralidade deles era comum, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, de forma alguma. Se é uma coisa que o colonizador europeu não estava preocupado, era com a ancestralidade da população indígena. Estava muito mais preocupado em explorar essas populações e os recursos da terra. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Perfeitamente. Como nós vimos, a mesma ideia de tribo, né? É uma compreensão etnocêntrica, onde o europeu se coloca ao centro e vai querer fazer com que os demais povos sejam periféricos em uma condição de inferioridade. Então, o termo índio desconsiderando totalmente a diversidade desses povos. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver a letra D. A letra D diz: transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Não fala nada com nada em relação à questão, né? Só aí para complicar o fera. Mas você que está fazendo o Conquista Futuro não vai cair nessas artimanhas do Enem. Letra E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Também vejam que algumas alternativas, isso é comum nas provas do Enem, não dialogam em nada com o texto base. Fujam dessas alternativas e priorizem aquelas que, junto com o seu conhecimento da matéria, vão ter um diálogo com os textos base. Esses textos base não devem ser descartados. Enem 2018, a pergunta foi o seguinte: a tribo, aí você que é fera Conquista o Futuro já associa tribo. Vamos ver. Eu já estudei sobre isso no Conquiste. A tribo não possui um rei,
mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder. Essencialmente, encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Então, esse texto aí foi escrito na década de 80, dos anos 1900, aí 1982, ainda usava a expressão tribo, e a gente, fera conquista o futuro, já sabe que é uma expressão que deve ser problematizada, pois dá a ideia que os indígenas são inferiores e que foi forjada essa expressão tribo para colocá-los no lugar abaixo do europeu que era o civilizado. Mas a questão, de forma geral, está falando sobre o líder. Como ele fala, a tribo não possui um rei, mas tem um chefe. Mas que não é um chefe de Estado, não tem poder, mas tem um certo prestígio. Lembram quando eu estava explicando lá no começo da aula sobre uma característica importante que os líderes indígenas possuem, que é a oralidade? O Raoni Kayapó, ele conseguiu esse direito de ser porta-voz do povo graças à sua habilidade de oralidade. Então, vamos passar para a questão. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em: letra A, imposição ideológica e normas hierárquicas. Então, o modelo político se baseia em imposição ideológica e normas hierárquicas? Não. Isso aí está mais parecido com o chefe de Estado, né? B, determinação divina e soberania monárquica. De jeito nenhum. Não existia Estado monárquico nas aldeias indígenas. C, nas aldeias indígenas do Brasil. C, intervenção consensual e autonomia comunitária. Aí a gente começa a gostar. Porque se eu tenho uma intervenção consensual, quer dizer o quê? Que o líder ele vai intervir numa situação específica para que haja um consenso. A própria pergunta está te dando a resposta. Quando ele diz: é essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos. Fica esperto. Lê atentamente as dicas que a pergunta está dando, que tu vai acertar a tua resposta. Autonomia comunitária é a mesma ideia, né? Algo em que o líder ele vai ter essa autonomia. Por quê? Porque ele tem o prestígio da comunidade. Ele tem o prestígio da aldeia. Então, alternativa correta, letra C. As outras questões: mediação jurídica e regras contratualísticas, totalmente fora de propósito para uma aldeia indígena. Gestão coletiva e obrigações tributárias, também não tinha ainda essas questões em relação a aldeias indígenas no Brasil. Então, a alternativa correta é a letra C. É isso, pessoal. A gente trabalhou um pouco sobre os povos indígenas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, dê uma revisada na aula, porque certamente vai ter questão sobre os indígenas na tua prova do Enem. Então assista essa aula mais de uma vez. Se teve dúvida, vai anotando os pontos importantes. Lembrem de não esquecerem aqueles pontos que a gente trabalhou, certo? Então é isso.
a gente vai encerrando até a aula 2. A gente se vê. Até mais.